Acabou a palhaçada, hein? Acabou a farra do boi. Vamos trabalhar. 2025 já começou, ó, faz pouco tempo, mas temos que criar conteúdos aqui neste canal. Então, quem curtiu, curtiu. Quem me viu, mentiu. E vamos lá. Abrir os caminhos de 2025. Eu não sou político, tá? Mas vou prometer muito conteúdo legal para vocês, para quem gosta de futebol alemão, futebol português, Liga dos Campeões, campeonatos europeus, que mais? Ah, Brasileirão, Corinthians, tudo isso, cara. Tudo isso teremos aqui, vocês vão ver por aqui, então se inscrevam, comentários, likes, tudo, porque a meta é terminar a temporada com 100 mil inscritos. 100 mil. Então, se você quiser indicar para um amigo, um colega, um inimigo também serve para ele vir aqui e se inscrever, eu agradeço. Para começar o ano, vamos quebrar um pouco o escopo do canal e falar de futebol italiano por aqui. Por quê? Recebi muitas mensagens, muitas mesmo, DM do Instagram, Twitter, pessoal me marcando para falar sobre Sérgio Conceição, português de 50 anos, novo treinador do Milan, foi anunciado há poucos dias, estava desempregado por escolha, né? Por opção, esperando algum clube do futebol italiano, e o Milan o contratou, né? Demitiu o outro português, Paulo Fonseca, e contratou o Sérgio Conceição. E aí, cara, torcida do Milan vem em peso para perguntar sobre ele, e eu acho muito justo, porque eu acompanhei demais o Sérgio Conceição, acho que eu sou um dos jornalistas que mais acompanhou a trajetória do Sérgio Conceição aqui no Porto, mesmo incluindo os portugueses. Fui muitas coletivas do Sérgio Conceição, muitos jogos do Porto, vi a evolução dele como treinador, as características, a parte tática, a parte de personalidade, e a gente vai trazer um pouquinho sobre o Sérgio Conceição e o que eu espero o projeto nele, neste Milan. Quais são os pontos positivos, os pontos negativos, o que pode dar certo, o que não pode, enfim. Vamos falar de Milan, vamos falar de Sérgio Conceição. E peço gentilmente para os torcedores do Porto, os adeptos portistas, que deixem comentários aqui para a galera que tem curiosidade sobre o trabalho do Sérgio Conceição entender um pouquinho mais o que é o treinador português, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam entender sobre o Sérgio Conceição. Ele mudou a história recente de um dos maiores clubes em Portugal, do Futebol Clube do Porto. Ele é um dos maiores treinadores da história deste clube. E olha que o Porto é um clube renomado, tá? Em termos de história. 2 Champions, 2 vezes campeão mundial, enfim. E ele conseguiu entrar na galeria tanto com os números, os recordes, os títulos e o simbolismo de poucos, tá? Ele conseguiu passar, inclusive, o Mourinho na idolatria do adepto portista. Uma identificação muito maior do que o José Mourinho teve, apesar dos títulos do Mourinho. Tá na casa aí do Pedroto, né? Para quem não sabe, vá pesquisar, um do histórico treinador do Porto, do Arthur Jorge, não esse que ganhou com o Botafogo, também histórico treinador do Porto, multicampeão. Ele é o treinador que depois de 7 anos no Porto, conseguiu conquistar o maior número de vitórias, tem o maior número de jogos, 3 campeonatos nacionais, 4 taças de Portugal, 3 supertaças, se eu não estiver enganado, e uma taça da Liga. Num período de extrema importância para o Porto, porque vivia tempos muito difíceis. E ele conseguiu assumir uma bronca muito grande, especialmente na questão financeira. Então, o que o Sérgio Conceição fez, e eu às vezes acho até que aqui em Portugal, quando se fala de Sérgio Conceição, ele é um treinador subvalorizado. Eu acho que colocam ele, até por uma questão comportamental, de personalidade, como um treinador abaixo, muitas vezes, não generalizo, né? Não é todo mundo, mas abaixo do que ele realmente é, porque eu acho ele um super treinador e hoje, para mim, aí eu já queria abrir o vídeo falando sobre isso, é um dos 3 melhores treinadores portugueses. É um grande estrategista, tem uma personalidade muito forte e isso pode ser um fator de risco em qualquer time que ele for treinar, mas é um cara que consegue ter na sua veia o desejo de vitória.
o standard lá em cima, né? Para conseguir vitórias. Cobra muito, cobra muito. E nós vamos falar sobre isso. Primeira coisa, tá? O Porto passava, antes do Sérgio Conceição, por um momento de vários treinadores que não estavam dando certo. Depois da época do Vitor Pereira e tal, né? Vilas Boas, Vitor Pereira, o Porto teve Paulo Fonseca, o Porto teve Lopetegui, o Porto teve Peseiro, o Porto teve Nuno Espírito Santo, enfim, teve uma série de treinadores que não estavam conseguindo fazer com que o Porto retomasse o caminho dos títulos. E o pior, o Benfica emendou 4 títulos nacionais, 4 campeonatos na sequência. Ou seja, corria o risco do Benfica ser pentacampeão no ano que o Porto contrata o Sérgio Conceição. Isso é tão importante porque o único pentacampeão português é o Porto. Então, o portista via, naquele ano, naquela temporada que o Porto vai buscar o Sérgio Conceição no Nantes, a última esperança para impedir o campeonato do Benfica, que simbolizaria o pentacampeonato. O Benfica venceu, né? Uma sequência com o Jorge Jesus, depois com o Rui Vitória, e a verdade é que havia uma hegemonia dentro do futebol português neste período do Benfica. E o Porto mal. Porto mal financeiramente, fazendo contratações erradas, nenhum treinador conseguia parar, não tinha identidade, não criava-se um laço com os adeptos. E o Sérgio Conceição chega para dar um murro na mesa e exatamente resgatar esse portismo, né, o jogar a Porto, que nos anos anteriores estava, não esquecido, mas estava um pouco escondido perante tudo que estava acontecendo. E eu lembro muito bem que eu estava na apresentação do Sérgio Conceição, foi no estacionamento, no Parque do Estádio do Dragão, lugar diferente, onde tem os quadros lá e tal. E ele falou que ele veio para ensinar, que ele não tinha vindo para aprender, porque era um treinador inexperiente, e muitos se perguntou disso. Pô, você está chegando agora, vai ser como um laboratório? Não, cara. Eu venho para ensinar. Eu venho para resgatar o ADN, né, o DNA deste clube. E ele conseguiu realmente, logo na primeira temporada, ter um impacto tremendo, com um orçamento reduzido, com os jogadores que já lá estavam e recuperando atletas para conquistar o título e quebrar a sequência do Benfica e começar a escrever uma história muito bonita no clube. Então o impacto foi muito, muito imediato. O Sérgio Conceição não é um treinador de meias palavras. Ele é um treinador muito frontal, ele é um treinador que cobra muito os seus jogadores, mas num nível realmente hard, dos principais aí nesse sentido no mundo. É um cara que não aceita menos do que a excelência no trabalho, o comprometimento. O jogador pode até ser mediano, mas ele precisa mostrar no dia a dia, e aí eu tô falando dentro e fora dos treinos, que ele tá comprometido, que ele tá dando a vida, que ele tá dando a alma pelo clube. E esse jogador é o que vai, nas mãos do Sérgio Conceição, dar certo ou não. Né? Já vou falar a nível estratégico, mas eu acho que essa personalidade dele a gente precisa explorar um pouco. Porque, cara, tem jogador que passou nas mãos do Sérgio Conceição e, ó, saiu rápido demais do Porto, porque ele identificou como um jogador que não daria certo a nível comportamental da exigência que ele cobrava. E tem jogador que ele conseguiu trazer, lapidar e que se transformou num ídolo do Porto. Tá? Tem alguns caras em mente, tá? Eu vou usar alguns exemplos aqui, mas tem vários outros. São 7 anos de trabalho. O Otávio, que trabalhou com ele no Vitória de Guimarães e que estava no Porto, foi contratado junto ao Inter, depois emprestado ao Vitória, trabalhou com o Sérgio, depois voltou para o Porto, se transformou nas mãos do Sérgio Conceição. O Otávio era um jogador que no Brasil era um ponta, né? Um extremo. E quando ele começou no Porto também, franzino, enfim, bom no 1 contra 1, veloz, enfim, jogava naquela faixa de campo. Com o Sérgio Conceição, ele foi se adaptando e se transformando num número 8, num motor central da equipe, numa raça impressionante, não tinha bola perdida, um brigador, um lutador dentro de campo, que se transformou num cara camaleão, capaz de fazer número 8, às vezes até de número 10, às vezes de ponta, um cara que você não precisava mexer no time para conseguir mexer com o time, né? Se é que vocês me entendem.
E foi tão importante para o Sérgio Conceição, que agora estão falando que ele quer levar para o Milan, né? Mas que chegou à seleção portuguesa, mesmo sendo brasileiro, naturalizado português, e foi a uma Copa do Mundo muito por conta do trabalho do Sérgio Conceição. E o Otávio é isso. É um cara que aceitou o Sérgio como ele era, comprou a ideia e se transformou num jogador, talvez a semelhança do que é o treinador. Outro jogador não é tanto assim a nível de briga, né? Enfim, de entrega em campo, mas é um cara muito, muito funcional e que se transformou nas mãos do Sérgio, Evanilson. Saiu do Fluminense, veio para o Porto, passou um período com o Sérgio difícil de adaptação e depois se transformou num dos principais jogadores do setor ofensivo do Porto, tanto que foi vendido por 40 milhões de euros, está hoje no Bournemouth e já está muito bem lá, brilhando na campanha do time inglês, que faz um campeonato muito bom, né? Na Premier League, muito bom, mata gigantes, e com ele brilhando, inclusive. Então, um jogador que foi se adaptando ao Sérgio, e o Sérgio fez dele também um atacante muito mais produtivo, né? Eu fiz uma entrevista com o Evanilson recentemente também, e ele rasgou elogios ao Sérgio a nível do jogo, do que ele melhorou, né? Nas características, nos ataques dos espaços, no posicionamento, enfim. É um outro jogador. E o Evanilson também fica claro e óbvio uma coisa que todos os jogadores que chegavam ao Porto durante esse período passaram, que é a parte da maturação Conceição, né? Ou seja, o jogador era contratado e muitas vezes não entrava de imediato no time, porque tinha que entender os conceitos dentro e fora de campo do treinador, se adaptar ao nível de cobrança e exigência na parte tática, na parte comportamental e na parte física. E isso às vezes demorava um tempo. O Evanilson chegou a jogar no Porto B. E depois desse período de maturação, voltou para ser um dos protagonistas do time. Vários passaram pelo mesmo percurso. E teve outros que não deram certo. Talvez por lesões, talvez por parte extracampo. Por exemplo, o Gabriel Veron. O Gabriel Veron era um jogador que o Sérgio e o Porto, os caras fizeram um esforço muito grande para ir buscá-lo junto ao Palmeiras, sabendo já do extracampo difícil. Tentou encaixar, não deu. As coisas não funcionaram. Lesões, que ele poderia ter voltado antes, talvez não voltou. E aí, com o Sérgio não joga. A gente sempre ouvia essa frase aqui. Esse aí, com o Sérgio, não joga. Não estou falando do Gabriel só, estou falando de outros e outros e outros exemplos. E é verdade, é verdade. Esse nível de exigência é muito grande. Essa personalidade do Sérgio, de confrontar jogadores, a gente vai ver agora no Milan, e pode ser uma faca de dois gumes. Primeiro porque pode ligar os jogadores que estão desligados, e eu acho que a torcida do Milan cobra muito isso, né? Mais empenho, mais raça, mais cara de Milan, de Gattuso, do que propriamente um time de estrelas, um time de bons jogadores tecnicamente. E essa personalidade, essa postura vai ser sentida de imediato. Se os caras não se dedicarem dentro de campo, se entregarem dentro de campo, com o Sérgio, não joga. Então vai ser um choque de realidade. E esse choque pode cobrar preço. Pode cobrar relação com alguns jogadores, pode fazer com que a relação se rompa, inclusive, com alguns atletas, mas pode fazer também com que ligue o time, né? Vire a chave, acenda uma faísca que o Milan e o torcedor quer ver dessa equipe. Quer ver um Milan mais à moda antiga. E uma outra coisa da personalidade dele que pode também ser complexa é a relação com o diretor esportivo hoje do Milan, que é o Zlatan, né? O Ibrahimovic é um cara de pavio curto, o Sérgio também é um cara que gosta das coisas muito da maneira dele. Se essa relação não remar para o mesmo lado, se os dois não estiverem no mesmo lado, aí vai ser praticamente impossível dar certo. Mas eu tenho certeza que o Sérgio Conceição chega para chacoalhar a nível de personalidade, a nível de ambiente, esse Milan. Tá? Para os bons e para os maus. Pontos que a gente só vai ver a partir de agora no dia a dia. Falando um pouquinho de tática, o Sérgio Conceição tem uma vantagem em relação ao Rubem Amorim, na minha ótica. O Rubem Amorim é um cara que tem um conceito muito bem vincado do que ele quer fazer, o que ele aplicou no Sporting, a nível tático, os três zagueiros, os dois
volantes construtores, os alas muito abertos, dando amplitude, enfim, um ponta de lança com 2 armadores atrás que chegam e flutuam entre linhas e auxiliam o ponta de lança. Tem, assim, várias nuances que se encaixam numa mesma ideia e que é difícil você replicar. Eu acho o Sérgio mais camaleônico. Eu acho que o Sérgio consegue se adaptar em alguns contextos e explorar o que ele tem de melhor nas mãos. E se ele não tem grandes limões, ele vai dar um jeito de fazer uma limonada. Pode ter certeza. Muito se falava aqui em Portugal também que é o seguinte: o Sérgio vai buscar uns jogadores porque o Porto não tinha dinheiro e torna jogadores que a gente acha medianos em jogadores muito produtivos, muito bons. E depois o Porto revendia esses caras por bons valores, né? Inclusive na base. O Sérgio vai buscar jogador na base, forma jogador e o Porto consegue revender, potencializa mais. Por quê? Ele se adapta mais ao que ele tem nas mãos. Primeiras palavras dele como treinador do Milan dizem muito, né? Assim, futebol para mim é muito simples. Tem lá a baliza para defender, a baliza para atacar, o negócio é meter lá dentro, o tic-tac é meter lá dentro. Lá ele. Mas é um pouco disso, assim. Eu já vi o Porto jogar com ele num 4-4-2. Eu acho que ele inicia no Milan com 4-4-2, tá? 2 laterais bem abertos, dando amplitude, chegando no ataque. Ele tem jogadores que podem fazer isso, o Emerson de um lado, o Hernandes do outro, enfim. Eu acho que ele vai jogar com um volante muito funcional, 2 volantes num losango bem móveis assim e um armador, e lá na frente 2 atacantes. Acho que ele inicia assim. Mas eu já vi o Sérgio jogar no 4-3-3, eu já vi o Sérgio jogar quando ele tinha Corona, por exemplo, quando ele tinha nas mãos Luiz Dias. Eu já vi o Sérgio jogar no 4-2-3-1. Com 3 zagueiros é mais difícil, mas essas ideias, elas são adaptáveis. Eu já vi o Sérgio ter um repertório muito grande. É um treinador que prioriza sistema defensivo, vai fazer e vai tentar estancar, né, a sangria do Milan de tomar muitos gols. Acho que o Milan vai tomar menos gols com o Sérgio Conceição, mas é um cara que quando começa a entender as dinâmicas ofensivas, começa realmente a fazer o time ser muito bom. E quando a gente fala de ofensivo e defensivo, a gente tem que conectar as duas coisas. O trabalho que ele faz, os seus atacantes executarem a nível defensivo, é uma das características dele. Por exemplo, eu me lembro muito bem quando eu tinha Taremi e Marega, quando ele conquistou grandes vitórias, inclusive na Liga dos Campeões. O que esses dois mordiam na pressão, na saída de bola do adversário, era brincadeira. Então, assim, ele vai exigir isso também dos seus jogadores, além, é claro, da parte ofensiva, de atacar os espaços nas costas da defesa, das movimentações. Ele é um cara que tem essas ideias bem trabalhadas e bem executadas. Então, a nível de estratégia, eu tô curioso porque eu acho que ele vai se adaptar com o que ele tem nas mãos. E eu já disse aqui muitas vezes que o Milan tem uma equipe interessante nas mãos. Não é um time ruim. Tem bons nomes. Pulisic, Chukwueze, Rafael Leão, o Morata. Jogadores que nas mãos do Sérgio Conceição podem realmente funcionar. O Sérgio Conceição conseguiu tirar leite de pedra no Porto muitas vezes, por não ter dinheiro. O Milan é um time com mais dinheiro, né? Tem mais do que o dobro de faturamento do que o Porto e tem um plantel qualificado já nas mãos com investimentos, como eu disse, interessantes. Tem um poder maior de compra também, para ir buscar soluções no mercado. Então eu acho que se ele fez muito com tão pouco, às vezes, nas mãos aqui no Porto, e ele também tem o olhar muito assertivo nas contratações, ele pode replicar esse mesmo modelo ainda mais aperfeiçoado no Milan. A conexão com o clube ela é inexistente, mas a conexão com o futebol italiano é muito forte. O Sérgio Conceição tinha um mercado forte na Itália porque ele jogou na Lazio lá, foi ídolo da Lazio, tinha uma conexão maior com o clube. Dificilmente a gente verá um dia o Sérgio Conceição treinar a Roma, assim como, por exemplo, o Benfica aqui em Portugal. Mas, não, apesar de ter jogado na Inter de Milão, não teve a conexão com a Inter de Milão como teve com a Lazio. E aí as coisas com o Milan se tornam mais fáceis. Outra coisa é a língua, né? Domina completamente o italiano. Sempre teve a porta aberta o interesse de treinar um clube italiano, né? Por exemplo, agora nesse período em que ele estava sem trabalhar,
ele só deu entrevistas para veículos de imprensa na Itália, já preparando o terreno para ir para lá. E ele também, ao longo dessa trajetória no Porto, derrubou muitos gigantes italianos. Enfim, é um treinador que, a nível da Liga dos Campeões, e aí eu posso falar até com mais propriedade, porque eu estive nos grandes jogos do Porto, foi fundamental, estrategicamente falando, para grandes duelos e grandes resultados do Porto. Tirando o Liverpool, que sempre foi uma pedra, né, o Liverpool do Klopp, no caminho do Porto do Sérgio Conceição dentro da Liga dos Campeões, com algumas pancadas inesquecíveis, o Porto foi muito bem em grandes duelos. Conseguiu rivalizar com times que têm muito mais dinheiro que o Porto, muito mais estrutura que o Porto nesse momento, um poder financeiro realmente muito mais forte, mas às vezes o Porto conseguiu até eliminar alguns gigantes. Fase de grupos com o Atlético de Madrid no grupo, o Milan no grupo, o Porto passou. Jogando contra o Manchester City, conseguiu bom resultado no Dragão, 0-0, né? Num esquema tático fechadinho, aquela briga, aquela picardia entre Guardiola e Sérgio Conceição. No estádio do Etihad Stadium, nesse recorte, fez também um bom jogo, apesar de ter perdido a partida, né? Reclama muito da questão da arbitragem. Eu lembro do Chelsea, campeão da Liga dos Campeões. O Porto foi a única equipe capaz de ganhar do Chelsea com um gol de meia bicicleta do Taremi. E o Rudiger deu uma entrevista naquela temporada dizendo que o time mais difícil que eles encararam na caminhada para ser campeão da Liga dos Campeões foi o Porto. O time mais cascudo, né? Eliminou a Roma nas oitavas de final, eliminou a Juventus do Cristiano Ronaldo. Enfim, bateu de frente com o Arsenal, só foi eliminado nos pênaltis por vacilos, mas estrategicamente fez um jogo perfeito no Estádio do Dragão na temporada passada. Então, assim, é um cara que transforma os seus times em um osso duro de roer, especialmente quando o assunto é competição europeia, é Liga dos Campeões. Nessa primeira temporada, eu não sei se ele vai conseguir aplicar tudo isso, né? É muito difícil. Inclusive, eu acho, sinceramente, aí olhando o copo mais vazio, que é uma temporada muito complexa para ele, porque ele vai ter que implementar o que ele pensa, e o que ele pensa bate de frente com muita gente, e, como eu disse, é uma revolução dentro do clube, e que pode custar essas relações com gente que realmente importa lá dentro do Milan. E o Milan é um clube muito tradicional também, né? E essas rachaduras podem prejudicá-lo. Se ele conseguir implementar um bom trabalho nessa primeira temporada, eu não tenho dúvida que ele é muito, muito treinador para fazer esse Milan voltar a ser competitivo, voltar a ser cascudo e voltar a ser protagonista dentro do futebol italiano e, quem sabe, também fazer suas graças dentro da Liga dos Campeões da Europa. Acho que o Milan acerta na contratação, ele estava prontinho para ir para o futebol italiano e chega por lá, para mim, como um potencial grande treinador para assumir esse desafio que é o Milan, né? Que se tornou nos últimos tempos. Meus caros, é isso, tá? Algumas perguntas, vocês deixem lá na caixinha de perguntas do Gelada Conquestada. Voltamos e vamos para 2025 mais fortes do que nunca. Tchau!